Por que uma cirurgia atrasa ou é cancelada? Vocês já tiveram essa curiosidade de entender o que ocorre nos bastidores de um centro cirúrgico para um paciente que aguardou um monte de tempo a sua cirurgia, ficou ansiosa, não dormiu uma noite anterior, ficou acordando, parece que ia ter uma viagem, fica acordando, esperando chegar a hora de ir para o hospital e chega lá, a cirurgia é cancelada ou ela atrasa? Minha cirurgia estava para 7 da manhã, eu entrei na sala cirúrgica, era 2 da tarde. Vocês têm essa curiosidade? Pronto, a gente vai falar sobre isso hoje. Fica aí comigo, ser humano. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Esse canal é destinado ao mundo da cirurgia. O primeiro ponto que a gente vai falar, pessoal, tanto sobre cancelamentos como atrasos em cirurgia, é a primeira coisa. O médico não é a única pessoa que trabalha naquele ambiente. Então não é só o médico que faz tudo. Ele necessita de uma equipe. E o médico, o cirurgião, sem uma equipe, ele não é nada. Ele não faz nada. A cirurgia não sai, a cirurgia não acontece. E quando eu falo isso, eu estou falando não só do outro cirurgião que opera com ele, porque se eu opero com outro cirurgião, se esse outro cirurgião não chega ou tem algum problema particular que ele não possa estar naquela cirurgia naquele momento, eu não tenho como operar sozinho, porque eu vou colocar em risco a vida daquele paciente e isso seria irresponsável. Isso já é um motivo de atraso ou cancelamento, dependendo, lógico, do que ocorrer com esse outro colega que vai auxiliar aquele profissional. E isso é uma medida de segurança para esse paciente. Então essa é uma das variáveis, o cirurgião não opera só. Tu já te inscreveu, ser humano? Aperta aqui nesse botão, não custa nada, você vai ter conteúdos quase diários, eu vou ter a presença de vocês e não vai te custar absolutamente nada, além de você ficar informado da área da saúde. Mas o cirurgião não opera só porque ele também precisa do outro cirurgião, mas ele também precisa do instrumentador. Ele também precisa daquele profissional que organiza a mesa, que organiza os materiais, que vai fornecer o material naquela hora que ele está trabalhando. Para quê? Para que aquela cirurgia flua, para que as coisas ocorram da maneira correta, para que tenha alguém que fiscalize se aquele material está correto, está na mesa e o que a gente vai precisar, a gente vai ter à disposição. E isso também, pessoal, se enquadra a praticamente todos os profissionais que estão envolvidos numa cirurgia. Anestesista, a enfermeira, responsável pelo centro cirúrgico, até mesmo o pessoal que faz a limpeza do centro cirúrgico. Se a minha amiga que faz a limpeza do centro cirúrgico, se ela não estiver lá para fazer a limpeza da sala, eu também não consigo operar. Então é uma equipe. Então são várias variáveis que pode levar ao cancelamento ou ao atraso da cirurgia, levando primeiro em consideração que é um grupo e não uma pessoa só. Apesar de que sempre quem pega o nome é o cirurgião, mas é todo mundo que faz aquilo acontecer. O segundo passo que pode gerar tanto um cancelamento quanto um atraso na cirurgia é que cirurgias de emergências entram primeiro. E essa cirurgia de emergência não necessariamente é a minha emergência, um paciente meu em emergência. Se eu estou num centro cirúrgico e a minha cirurgia ela está preparada para iniciar, mas ainda não iniciou, e tem uma emergência cirúrgica, que é de outro colega, não tem problema, mas a única sala disponível que tem é a minha, e ela está preparada, mas o meu paciente ainda não está anestesiado, claro que ele vai pegar a minha sala, ele vai colocar a cirurgia dele de emergência na minha frente, e eu vou aguardar uma outra sala cirúrgica vagar para que eu possa iniciar a minha cirurgia. Por quê? Porque aquele outro paciente, ele estava numa situação de que se ele não fosse operado com urgência, ele poderia vir a falecer. E isso é uma prioridade absoluta. Então esse paciente entra na minha frente e, consequentemente, a minha cirurgia atrasa. E aí, consequentemente, pessoal, é igual aquela brincadeira do dominó, né? Se a minha atrasa, se a que vinha atrás de mim, a cirurgia também atrasa e vai atrasando, né? É um efeito dominó. Uma outra coisa que pode gerar um atraso, não necessariamente cancelamento, é a sala cirúrgica não estar preparada. Lembra que eu falei que para começar uma cirurgia, a sala tem que estar limpa, higienizada,
com todos os materiais prontos e liberados para uso? Se esse processo básico, se ele não tiver feito, a sala cirúrgica ela nem pode ser montada. Consequentemente, mesmo que a cirurgia tivesse programada para aquele horário, ela vai sofrer um atraso. Quando eu começo a falar isso para vocês, pessoal, vocês já perceberam que são tantas variáveis que uma cirurgia atrasar é uma coisa mais simples do mundo. Na realidade, não é sempre que você vê uma cirurgia sair exatamente no horário como reloginho. São previsões. E da mesma forma, quando o paciente ele vai para o centro cirúrgico que ocorre esses atrasos, ele já está lá dentro. Às vezes a família está lá fora. Meu Deus, mas está demorando muito essa cirurgia e o paciente ainda nem foi operado. Por isso que é importante ter a comunicação com o familiar que está lá fora esperando. Porque na cabeça dele, o familiar dele está operando esse tempo todo. Uma outra causa para atraso, não só atraso, mas também pode gerar cancelamento, são pendências documentais. E essas pendências documentais, pessoal, envolvem não só os documentos que o hospital exige do ponto de vista administrativo, mas principalmente exames do paciente. Se for um local, se for um hospital que não tenha prontuário eletrônico, ou mesmo que tenha prontuário eletrônico, aquele paciente tem os exames que ele fez em outro hospital, e eles têm ele fisicamente, mas ele não levou para o hospital, consequentemente essa cirurgia ou vai ser cancelada ou postergada até que familiar, até que um acompanhante traga esses documentos para aquela cirurgia poder ser iniciada. Lembrem-se que muitas vezes o cirurgião que vai operar aquele paciente, se ele não tem um prontuário eletrônico, ele precisa reanalisar aquele caso antes da cirurgia. Ele já tem uma noção do que vai ser a cirurgia, mas ele precisa ver os exames, ele precisa confirmar, ele precisa checar. Isso faz parte de um processo de segurança. E muitas vezes, pessoal, principalmente no hospital público, o anestesista que vai fazer a sua cirurgia, ele não lhe conhece. Ele precisa lhe conhecer naquele momento, conversar com você, avaliar seus exames para ver se está tudo bem, para aí sim liberar e começar o procedimento cirúrgico. Então, exames, pessoal, quando se fala em cirurgia, principalmente exame de imagem, todos são importantes, mas principalmente exame de imagens tem que levar para o hospital. Uma outra causa, não de atraso, mas sim de cancelamento, é quando a condição clínica do paciente muda. Então, por exemplo, às vezes a gente pode até ter o cuidado de dizer, minha amiga, se acontecer alguma coisa, dá um pulo aqui. Mas, às vezes esse paciente ele tem uma mudança muito importante no quadro clínico dele, que pode até aumentar o seu risco cirúrgico ou mudar a proposta cirúrgica, só que naquele intervalo entre o momento que o cirurgião viu ele e o momento que ele foi para a sala cirúrgica mudou. Aí o paciente se depara, ou o cirurgião se depara com uma situação diferente. Poxa, mas não era isso que a gente tinha se programado. Isso é um motivo para você segurar um pouco, você dar uma resinha, reavaliar aquele paciente, reestadiar, reprogramar de uma forma segura. Isso é outro motivo de cancelamento. O que o mais importante, pessoal, é entender que cancelamento não é erro. Cancelamento, em última análise, ele está direcionado à segurança do paciente. Se você analisar que todos esses fatores aqui que levam a um cancelamento, a um atraso de cirurgia, em última análise, está viabilizando ou priorizando a segurança do paciente, vocês conseguem entender que não tem nada mais importante do que isso. É claro que a família, o paciente, ele não vai entender isso. E aí a gente pedir que eles entendam também é demais, né? Porque tem toda uma mobilização. É o familiar que pede pra tia vir ver o filho, deixa o cachorro na casa da vizinha, o gato na casa da avó. É toda uma estrutura familiar que se muda para aquele paciente estar lá no hospital, a outra que pede dispensa do trabalho. E a gente sabe que é frustrante. Mas entendam que em última análise é para segurança. Infelizmente são coisas que a gente não pode controlar e o médico não pode dizer assim, tu te responsabiliza, então eu vou te operar, mas se acontecer alguma coisa a responsabilidade é tua. Não, o médico não pode fazer isso. O médico é responsável pela segurança do paciente, não importa, não tem essa de trato entre parceiros. O médico gerencia o procedimento e ele tem que ser seguro para o paciente. Se o paciente não entender, infelizmente, a gente não pode fazer absolutamente nada porque a gente não consegue controlar o julgamento alheio.
Pessoal, se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever no nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Não esquece do Instagram, Seres Humanos. Um abraço no coração de vocês, fiquem com Deus. Fui!